Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler aqui, verso 1 em diante, depois nós vamos comentando. Todos acharam? Esperar que todos encontrem e nós vamos ler juntos. João continua dizendo: vi descer do céu, dos céus, um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Esses 6 versos aqui tem muita informação, mas muita mesmo. Aqui fala do período do milênio. Quando é que ele inicia o milênio? A volta de Cristo. Só para a gente relembrar um pouquinho e aquecer. Abra lá em São Mateus 24. Olha o que diz São Mateus 24, verso 30 e 31. Vamos relembrar essa promessa de Jesus. São Mateus 24, verso 30 e o verso 31. Diz assim: então, Jesus falando, né? Ele fala dos sinais, aqui uma série de sinais. Então ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos 4 ventos e uma outra extremidade dos céus. Então Jesus fala aqui: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Para você não esquecer, Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses. Acha ali comigo, 1 Tessalonicenses 4 versos. Vamos ler do verso 16 em diante. Pois dada a ordem, e ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A promessa da volta de Jesus é segura. São João 14, Jesus fala: vou preparar lugar e volto. Quando Jesus voltamos lá para o livro do Apocalipse 6, deixamos aberto lá. A segunda vinda de Jesus inicia o milênio. Começa o milênio aqui. Mas vamos ler aqui, segundo Apocalipse, algumas informações que precisamos ter. O verso 1. Apocalipse 20, verso 1. João diz: vi descer do céu um grande anjo forte,
trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2: prendeu Satanás, a antiga serpente, e o acorrentou por 1000 anos. Um anjo com uma corrente, como é que um anjo pode ser preso? Você sabia, né, que anjos não tem essa limitação que nós temos, né? Parede, espaço, é outra dimensão. Atravessa a parede aí, como é que prende alguém numa prisão assim? Mas nós vamos ler alguns textos, já vou adiantar para vocês, a prisão aqui de Satanás, ela é circunstancial. Então vamos ver, ele não vai ter nada, absolutamente nada o que fazer nessa terra. E aí tem 3 conceitos teológicos que eu vou dar uma passadinha para vocês. Tem linhas, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no entendimento bíblico, Jeremias, Mateus, João, Apocalipse, entendemos que nós somos pré-milenistas. O que significa pré-milenistas? Pré-milenista é aquele que acredita que a vinda de Jesus ocorrerá antes do milênio. E por que pré-milenista? Porque tem o pós-milenista. E é uma linha teológica, religiosa, que eles creem pós-milênio. O que eles querem dizer com isso? Que o milênio haverá vidas, seres humanos sofrendo em luta, em batalha aqui na terra, depois é que Jesus volta. Isso ensina os pós-milenistas. E eu já vou voltar no pré-milenismo, como entendemos, a Igreja Adventista entende assim, e vamos ver os textos bíblicos. Mas também tem os amilenialismo, aqueles que não creem no milênio. Então nós temos pelo menos 3 correntes teológicas aqui. E é importante a gente ler na Bíblia para não ser enganados. Irmãos, depois das redes sociais, depois do celular, qualquer indivíduo inteligente, sábio ou um retardado, ele grava e fala o que ele quer e roda o mundo. E o pior, tem pessoas que acreditam em tanta coisa errada. Essa semana alguém soltou nos vídeos que Deus vai reunir todo mundo e no tempo de angústia vai protegendo o Monte Sião. Então todos os filhos de Deus vão ter que ir lá no Monte Sião, no Oriente Médio. Foi mais Deus do céu. Está aí na internet rodando aí. E tem gente que acredita, né? Tem gente fazendo casas subterrâneas aí, com medo da Terceira Guerra, fazendo porão, armazenando comidas, latas, óleo, sabão. Sabe, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus e vamos estar libertos de tudo isso. Então, essas 3 linhas teológicas: amilenismo, não acredita no que acabamos de ler aqui, lendo o Apocalipse, não acredita no milênio, 1000 anos. Tem aqueles, então, pós-milenistas que creem que a segunda vinda acontecerá depois do milênio. E tem os pré-milenistas, que é o nosso caso. Nós vamos já entrar nesse assunto aqui. Então, nós acreditamos pela Bíblia que assim que Jesus retorna, começa o milênio. Bom, vamos ler alguns textos aqui ainda. O verso 3 fala que esse anjo que prende o diabo, prende o Satanás, lança, olha o verso 3, lê comigo, lançou-o no abismo. Essa palavra é importante, guarda aí. Lançou Satanás no abismo. Que abismo? Então volta comigo lá agora, Gênesis 1, verso 2. Abre aí comigo, Gênesis 1, 2. Também você vai achar a palavra abismo. Lê lá, Gênesis 1, 2. Quem achar pode ler. Gênesis 1, 2, quem encontrou? Obrigado, irmãos, presta atenção. Antes da criação,
Moisés escreveu: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, não tinha luz, não tinha o sol, não tinha lua, não tinha árvores. Deus não tinha criado ainda. Era uma escuridão, árvores, escuridão, brilho danado, não tinha iluminação aqui. Pensa na terra numa noite, céu nublado, escuro. Agora, se apagar as luzes artificiais que temos aqui, que escuridão, assim era a terra. Então, lá antes da criação, trevas cobriam a face do abismo. A mesma palavra de Apocalipse que nós lemos: o dragão, Satanás, vai ser lançado no abismo. Isso nos faz entender que a terra voltará, em grande medida, a ser como era antes da criação. Será um abismo. A coisa vai ficar feia aqui. É aqui que Satanás vai passar 1000 anos. Nessa terra, lembrando que quando a volta de Jesus, a 7ª praga, um grande terremoto, destrói quase o planeta, se fragmenta, grandes nações, edifícios, cai tudo. Não haverá vida, nem animal. Se não houver luz, nem o sol, também não há vegetação. Imagine uma cidade assim. Então Satanás, quando a Bíblia fala, o anjo acorrentou e lançou no abismo, a terra se tornará um abismo, não sei em que medida, mas será muito semelhante ao abismo antes da criação. Aqui vai ser o tempo que ele vai ficar restrito à terra, sem poder sair para cima aí. Vai ficar preso aqui, limitado aqui, nessa terra, durante 1000 anos. Irmãos, durante esse tempo todo, Satanás esteve tão envolvido em atividade tão intensa na luta contra o povo de Deus, pensando, arquitetando, planejando, manipulando, inventando meios, que ele não parou para refletir até hoje. Ele vai ter um tempo de 1000 anos para refrescar a cabeça e olhar o resultado da administração dele, o caos que ele fez com o planeta, a destruição de vida, a miséria que ele causou aqui. Você quer ver? Jeremias viu a terra durante um milênio. Abra lá no livro de Jeremias 4, versos 23 a 26. Jeremias capítulo 4, verso 23, vamos ler até o verso 26. Jeremias, em visão profética aqui, ele diz: Deus mostrou para ele na terra. Jeremias 4, 23 a 26. Olhei, todos acharam, espero que todos encontrem, porque é bom que todos leiam a sua Bíblia. E esses aí, irmãos, são os textos que você pode marcar na Bíblia, para você explicar, ensinar alguém como será a terra durante o milênio. Vamos ler. 4, 23 a 26. Olhei para a terra, e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente, todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei e a terra fértil era um deserto, todas as suas cidades estavam em ruínas, por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Jeremias esmiuça aqui: sem humanos, sem animais, sem vegetação, plantação, um caos, silêncio absoluto. Quando Jesus volta, lemos ali em Tessalonicenses, os justos mortos são ressuscitados, os vivos são transformados, juntos são arrebatados até nos ares, a alguma altura aí, que Jesus não vai descer nesta terra mais, cruzar a segunda vinda, e eles encontram o Senhor e vão para os ares. O que vai acontecer com os ímpios? Simplesmente serão destruídos pelo fulgor da presença de Deus. Onde cair,
ficarão. Não haverá ninguém para sepultá-los. Depois de 15, 20 dias, cadáveres vão juncar o solo. As cidades destruídas pelos terremotos, assoladas pelas 7 últimas pragas, e agora esse caos horrendo, miserável aí. Essa vai ser a condição da terra durante o milênio. E Apocalipse deixa claro, então, né? Voltamos lá para Apocalipse 20. Vai ser como um deserto, um abismo, sem vida. Mas enquanto isso, aí João muda a cena. Ele fala que viu o anjo que prendeu o dragão, Satanás, lançou no abismo. Ponto. Aí ele muda a cena. Aí ele muda o olhar. Verso 4. Aí ele mostra uma outra realidade. Verso 4 diz: de tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas, no início do verso 4, tronos em que se assentaram aqueles a quem autoridade para julgar. Julgar quem? No céu. Qual vai ser a função, a atividade dos filhos de Deus no céu? A gente gosta muito de falar férias, né? Vamos chegar a 1000 anos de férias. Mas vai ser mais do que isso, vai ter mais coisas para fazer lá. Eu peguei um texto aqui, livro de 1 Coríntios. Vamos lá, olha o que nós vamos fazer no céu. Entre outras coisas, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Coríntios 6, o verso 2 e 3 diz assim: Paulo dizendo, né? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida, olha só, irmãos, o povo de Deus do céu vai ser coparticipante do juízo. Antes que termine o milênio e que os ímpios ressuscitem para receber a condenação, o pagamento, lembre de uma coisa, irmãos, o salário do pecado é a morte. E o salário daqueles que tiveram fé e se entregaram a Jesus é a imortalidade e a vida eterna. A imortalidade você vai receber na segunda vinda de Jesus. E os ímpios vão permanecer na sepultura. Terminado o milênio, aí vem para receber. Então, agora vem uma coisa importante. Os que estivermos no céu, com certeza, algum familiar, algum amigo, pessoas queridas não estarão lá. E você vai perguntar, mas como? Frequentamos a igreja, tomamos ceia juntos, evangelizamos juntos, por que não está aqui? Aí você tem acesso aos livros. O Apocalipse 20 fala desses livros. Quer ver? Olha lá comigo, Apocalipse 20, verso 12. 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmãos, é assustador esse negócio aqui. Tudo. É por isso que Salomão, dentro de Eclesiastes, falou: olha, Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Há livros do céu. Tudo.
o que se faz, o que se pensa, irmãos, até o que se pensa, que Jesus falou sobre os pensamentos, tudo é registrado. Os anjos não leem a nossa mente. Deus é o único que lê, sem a nossa permissão. Ele é Deus, Ele tem soberania para isso. Ele sabe. Os anjos não sabem. Os anjos são os relatores. Como é que os anjos sabem? O Espírito Santo revela o que está no pensamento. Então, durante o milênio, você vai participar julgando o mundo e também julgando os anjos caídos. Porque no final do milênio, Deus volta para dar condenação, a sentença final, a execução, e o universo todo, e nós vamos saber por que eles estarão sendo queimados e destruídos. Uma coisa bacana que eu gosto de Deus aqui, irmãos, Deus sabe quem está salvo e perdido. Por que Ele faz isso? Por que você tem que ter acesso aos livros para verificar? Irmãos, Deus, apesar de ser Deus, Ele como que nos dá uma satisfação para a gente entender o processo, porquê da salvação e porquê da perdição de pessoas. Está aberta, é por isso que o pecado nunca mais vai se levantar. Que Deus trabalha com transparência, clareza, nada oculto, nada escondido, é aberto. Esse julgamento aqui, então, Paulo diz: havemos de julgar o mundo e os anjos. Então você no céu, além de passear, de dar uma volta por algumas galáxias e outros mundos, você vai participar também desse momento de verificação aqui. 1000 anos é tempo, não é, irmãos? Mas ele acaba. 1000 anos acaba. Olha, eu fico pensando, se Jesus prometesse: olha, você vai ser salvo, se você me obedecer, se você ficar perdido, você vai morrer, essa vida sofrida acabou, mas se me obedecer, eu vou te dar 1000 anos de paz, no final você morre, já valeria a pena. A gente viver 1000 anos com saúde, paz, felicidade, mas não, Ele nos promete vida eterna. Aí eu dando as escolinhas, departamento infantil, um dia, uma professora foi ilustrar para nós, crianças, o que é a eternidade. Eu nunca me esqueci. Isso já tem aí pelo menos 50 anos. Eu tinha 7, vamos para 58, 51 anos, eu não esqueço da história. Ela disse assim: imagina você, ela pôs uma figura, a terra enorme, ela falava, usava o jeitinho dela, ela falava: agora, um pássaro tem que destruir a terra. Só que ele pode vir dar uma picada e voltar depois de 1000 anos dando picadinhas. Quando ele destruir a terra, aí começa o milênio. Eu pensei: nossa, milênio então, como é que um pássaro vai destruir a terra dando uma picadinha a cada 1000 anos, pegando um grãozinho de areia? Depois de 1000 anos volta. Ela disse: depois que ele conseguir destruir, aí começa a eternidade. Aí começa a eternidade, né? Então, irmãos, voltamos aqui. Aí diz ali o verso 5, relembrando: o restante dos mortos, porque quando Jesus vem, só os que morreram em Cristo ressuscitam. Aí diz o verso 5: o restante dos mortos não voltaram a viver até se completar os 1000 anos. Feliz, verso 6, feliz e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Irmãos, quando a gente ressuscitar, se morrermos, a gente vai acordar e vai dar uma olhada em volta. Se você olhar para o céu e ver Jesus voltando alegre ali, como é que você vai saber que é a primeira ou a segunda? Vamos supor que você morre, aí de repente você ressuscita. Você dá uma olhada no cemitério, você olha aquelas coisas e de repente você olha para o céu tomado de anjos, Jesus ao centro. Como é que eu vou saber se é a primeira ou a segunda? Na primeira você vai chegar, você não vai chegar. Calma, ideia. Como é que você vai saber se é a primeira ou se é a segunda ressurreição? Você já tinha parado para pensar nisso?
você vai sair, já vai sair glorificado, transformado, você vai sair dali já empoderado, imortalizado, revestido da imortalidade e feliz, aquele sentimento de olhar para cima e nossa, Jesus voltou, concretização da promessa. Esse vai ser o sentimento. Agora, se o indivíduo sai dessa leitura com raiva, porque assim, presta atenção, quando a gente dorme, apaga. No outro dia, quando você acorda, retoma todos os problemas, sabe? A conta, a dívida, a encrenca, sabe? Retoma tudo. Quando o ímpio ressuscitar, ele retoma todo o sentimento dele: raiva, maldade, ódio, revolta, e assim por diante. E sem contar que na segunda ressurreição, Jesus vem, mas vem com a nova Jerusalém. A cidade santa desce. Então, se você tiver acordar e ver a cidade santa, fala: dá nosso tudo. Deu ruim. Deu ruim. Se você estava no filme a Batalha Final, então, de repente ele está conversando lá no cemitério e tal, com um anjo, e falando e tal, e de repente ouve aquele som e fala: é a cidade santa. Perdi o bonde. Que Deus que isso nunca aconteça com nenhum de nós aqui. Bom, vamos lá então, Apocalipse 20, verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Como assim? Se a terra se tornou um abismo, e ele foi preso num abismo, e não tinha vida, não tinha pássaro, não tinha animais, não tinha vegetais, não tinha ser humano, agora no verso 7 fala que ele foi solto da prisão. Aí retoma de novo a vida aqui, irmãos. Por um período, espaço de tempo, a vida retoma, o sol nasce de novo, e aí ó, verso 8: sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. O que aconteceu aqui então? Se quando Jesus volta, os ímpios são mortos pela presença e fulgor de Jesus, cai, morreu, começa o milênio. Quando isso aqui diz que Satanás é solto, porque já ressuscitam os ímpios, e aí ele que não tinha o que fazer, agora ele tem o que fazer de novo. E a Bíblia, acabamos de ler, ele sai para reunir as nações, porque a nova Jerusalém, Jesus já vai descer com ela lá no Monte das Oliveiras. Seu pé toca o monte, se torna uma grande planície, a cidade santa desce ali. E aí Satanás sai de novo, como os ímpios ressuscitam como a areia do mar. Aí ele sai de novo, e agora vai reunir essas pessoas enganadas, seduzidas, dizendo: vamos tomar a cidade santa, que é nossa por direito. Ele não desiste. Irmãos, olha só, o que eu estou lendo aqui, ele também já leu. Ele sabe disso daqui. Mas o pecado é tão burro, o pecado é tão obstinado, o pecador, a história é tão cabeça dura, que ele sabe do que já está dito aqui. E quando ele for para reunir as nações que foram ressuscitadas para tomar a cidade, ele já leu que vai cair fogo do céu e vai consumir, mas ele não desiste. Ele vai de novo, ele reúne as pessoas e engana as pessoas. Mas antes do fogo cair do céu, agora tem uma coisa aqui, irmãos. Se você já leu o grande conflito, o Espírito de Profecia, Deus, através do ministério de Ellen White, revelou muita coisa, esclarece muita coisa, antes do juízo ser executado. Então, Deus vai relembrar a história. E ela diz lá que, como um telão panorâmico no ar, a humanidade vai ver os passos sucessivos, oportunidades rejeitadas, chamados rejeitados, um estudo da Bíblia, um apelo, uma oração, e cada pessoa vai ver a sua parte no grande conflito.
soldados, sacerdotes, não tem como se esconder. Todos verão a sua parte ali. Anás, quando Jesus falou, olha, ele perguntou para Jesus, tu és o Messias? Jesus falou, sim, eu sou, e em breve vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele blasfemou, rasgou a roupa dele, falou, olha, temos para que mais receber? É digno de morte. Não tem como fugir. Jesus se afirmou, eu sou, e fez obras. Quando ressuscitou Lázaro, que foi talvez o ponto máximo ali, porque Lázaro já estava 4 anos morto, uns 4 dias, o cérebro já tinha virado salmoura, o fígado, o rim derretido, acabado. E quando eles viram aquele milagre da prova divina, sabe o que eles pensaram? Temos que matar ele. Temos que matar. Porque agora ele foi ao limite. Irmãos, mesmo diante de fatos tão claros, e isso tudo, ó, telão panorâmico, cada um não tem onde fugir, não tem onde se esconder. Próprio Satanás, os anjos terão a sua parte, a obra de Jesus para reerguer, para salvar, e eles tentando impedir, barrar os pretensos pais da igreja, prelados, romanistas, que usaram a fogueira e a tortura e a morte para tentar dominar a mente das pessoas. Eles têm uma conta a prestar com Deus que eles não sabem o tamanho dessa conta. E cada um vai rever o seu histórico. Então Deus, antes do juízo final, Deus vai ativar a memória de todo mundo. Irmãos, e aí tem uma coisa tremenda, né? Todos vão se prostrar diante de Deus, de Jesus, e vão dizer, grandes, dignos de honra, de adoração, justos são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Todos reconhecerão a justiça, a bondade e o amor de Deus ao longo da história. Estão sem desculpas. Às vezes eu fico pensando assim, Nova Jerusalém, e alguém, lógico, a minha coisa da minha cabeça, né? Alguns queriam usar uma desculpa dizendo, Senhor, como é que eu iria? Se é norte, 2024, eu estava numa cama sendo consumido por um câncer e morri lá, como é que eu ia servir, adorado? Não tinha jeito. De repente Jesus chama, fulano, sobe aqui, sobe no muro. Olha aí, esse aqui também viveu na mesma cidade que você, também morreu consumido por um câncer, está aqui. Não tem desculpas. Então vamos lá, volta a Bíblia comigo. Verso 7, de novo. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Muita gente. E aí vem o verso 9. Depois que ele reúne, irmãos, aqui não diz quanto tempo. O fato é que ele vai equipar, vai treinar a humanidade, colocar generais e chefes, e vão então agora marchar na superfície da terra toda arrebentada, quebrada, vamos dar para o Oriente, lá para a nossa herança. O verso 9 diz assim, ó, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Mas olha aqui a audácia deles. Jesus manda fechar os portões da Nova Jerusalém, e aquele exército inumerável cerca Nova Jerusalém. E a ordem de Satanás, vamos atacar porque a cidade é nossa por direito. E olha o número que está do nosso lado. Vamos avançar. Nesse momento, aí a Bíblia diz que cai fogo do céu. Aí é o juízo de Deus. Essa que é a segunda morte, viu que nós temos lá? Bem-aventurado é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Essa morte é definitiva. Aí Deus aqui promete eliminar o autor do pecado e os seguidores, os ramos, raiz e ramos. Aí para sempre, irmãos, para sempre.
Antes um pouquinho aqui, Satanás que vai fazer tudo isso. Ele tinha tudo no céu: posição, honra, status, era o mais bonito, tinha mais poder, todos gostavam de receber o ordem dele, querubim, 6 asas, uma presença majestosa, uma vida feliz. Ele vivia num lindo e belo lugar que a nossa cabeça não faz nem ideia. Ele vai ver tudo o que ele causou, toda a miséria. Irmãos, ele é o ser mais infeliz do universo. Satanás é o ser mais infeliz do universo. Ele sabe de onde ele veio, sabe para onde vai, e ele não quer ir sozinho para lá. Ele não quer ir sozinho. É por isso que ele está, a Bíblia diz, irou-se o dragão e foi fazer guerra. Lembra que no passado, na Idade Média, a guerra era usando poderes e matavam mesmo, queimavam, trucidavam, guilhotina, essa é a ira dele. Só que agora, nossos dias, ele continua irado. E por que não está matando mais? Como é que ele manifesta a ira dele hoje? Irmãos, mudou a tática. Então, abra seus ouvidos aí, seus olhos. A ira dele continua irado como um leão tentando, mas não usa guilhotina, mas usa entretenimentos, distrações. Olha, aí vem toda essa gama de porcariada que tira a atenção nossa das coisas espirituais. É campeonato brasileiro, é Copa do Mundo, é Olimpíadas, é Fórmula 1, é Big Brother, é Netflix, essa coisa irada, esse arsenal, as redes sociais, ou seja, ele continua irado e continua atacando e destruindo vidas, mas usando esses estratagemas hoje. A ira dele continua. E é por isso que na igreja nós temos que estar atentos, porque Jesus fala que quando vier noivo, 5 prudentes e 5 nécios, todo mundo na igreja. Mas quem está firmado realmente? Eu não sei. Sei da minha vida, cada um deve saber da sua, se você está no caminho ou não. Por isso que a Bíblia diz, examine-se a si mesmo, para saber se está na fé ou não. Então, nessa época que nós estamos vivendo, ele está tão irado, mas trabalha com a sutilidade, a argumentação, sabe, levando as pessoas a viver um cristianismo frouxo, solto. Olha, não vamos ser tão radicais assim, e começa a abrir concessões e concessões, o mundanismo, sabe, quando as pessoas veem, bagunça da vestimenta, alimentação, a gente comendo carne suína ainda, salsicha, tomando café, sabe, se contaminando, irmãos. Essa é a guerra dele. Então, em coisas espirituais, Jesus foi radical, não fanático. Paulo foi radical. Então temos que também cuidar, porque essa é a época mais perigosa do povo de Deus. Ele está errado, trabalhando assim. Ele vai mexendo na cabeça, vai desestruturando. Por exemplo, eu já mencionei um dia aqui para vocês, ele está como que fazendo uma terapia global, terapia mudar a cabeça, mudar o conceito. Quem vai no psicólogo sabe disso. O mundo está mudando, o mundo está corrompido, se pervertendo, porque quando ele lança uma série, aí o mundo todo assiste. Então, aí vem os conceitos e inversão de valores. Ele está irado, trabalhando dessa maneira hoje. Então, vamos aqui, verso 10, leia comigo, verso 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Deixa eu só corrigir essa expressão, para todos sempre. Os anjos não são imortais, então eles não vão viver para sempre. Então, algumas traduções, como é que está uma versão diferente? A minha disse aqui, para todos sempre. Séculos dos séculos. O que mais? Dia e noite. Então, mas aqui, precisamos entender. Judas
diz que o fogo de Sodoma e Gomorra é um fogo que não se apaga. Mas espera aí, o fogo de Sodoma e Gomorra se apagou ou não se apagou? Apagou. E o que Judas quer dizer então? O fogo que não se apaga, que caiu sobre o resultado, as consequências daquele fogo são permanentes. Aqui está dizendo que os anjos também serão atormentados, ou seja, será definitivo. A punição não volta mais. Eles não se tornarão imortais, vão morrer, vão deixar isso. E outra, alguns letregos dirão que até vai ser um lago de fogo. Não, aqui vai ser a habitação dos santos. Deus vai recriar tudo aqui. O jardim do Éden será aqui, que não vai ter fogo, não vai ter nada. Não vai ficar nem raiz, nem cinza, nem nada. Então, uma coisa importante hoje, olha só. A guerra, o conflito entre Jesus, mais diretamente entre Jesus e Satanás, não é uma disputa de poder, irmãos. Não é. Alguns ainda acham que é por força, não é. Aqui Deus, na luta contra o dragão, ele luta como cordeiro. Como cordeiro de Deus. O doutor Rodrigo Silva diz assim, se fosse uma guerra um conflito de poderes, não seria um grande conflito, seria um grande massacre. Que Deus massacraria Satanás como se joga uma pedrinha na água. Desde que será a vida deles, a vida de Satanás, dos anjos, irmãos, por incrível que pareça, Deus alimenta eles assim até hoje. Lá em Romanos, Paulo diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E Deus alimenta o inimigo dele, porque os anjos não têm vida por si só. A vida deles é uma vida dependente da vida de Deus. Os filhos de Deus do céu serão imortais, mas uma imortalidade derivada de Deus. Então os anjos, eles não são imortais, eles são mortais, mas Deus mantém eles em vida até hoje. E lembra no Velho Testamento que fala assim: o povo foi alimentado no deserto com o pão dos anjos, o maná? Lembra lá o pão dos anjos? Pois é, eu não sei exatamente se anjos comem maná, mas se alimentam. Como? Então Deus mantém a vida deles até hoje. Então o conflito não é de poderes. Agora no final Jesus vai exercer um pouco de poder. Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas no final ele vai se mostrar como ele realmente é. O universo não sabe ainda. Você sabia? Jesus sempre foi humilde. Lá no céu, inclusive no céu. Tanto que Satanás se achou igual ou superior a Jesus no céu. Mas agora ele vem empoderado. Na glória dele, na glória dos anjos, na glória do Pai. Essa terra vai estremecer, vai chacoalhar esse planeta. Rochas vão se espatifar aqui, edifícios vão cair, o mar vai ferver como um caldeirão, só da presença de Jesus. E mesmo os filhos de Deus, quando ver Jesus nessa glória, vão estremecer aqui, até que Jesus vai dizer uma palavrinha. O que Jesus vai dizer? A minha graça te basta. Quando Jesus disser isso, aí nós vamos regozijar e nos alegrar, porque mesmo os filhos de Deus vão tremer ao ver a potência e a majestade de Jesus. Não virá mais como um bebê sem defesa, virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os demônios vão estremecer, porque eles têm uma conta a prestar a esse Jesus Todo-Poderoso, Deus Eterno que vem aí. Eles fizeram o que quiseram com Jesus. Humilharam, cuspiram, bateram, chicotearam, fizeram todo tipo de tortura que uma mente superior maligna podia pensar. E Jesus aguentou calado até o final. Agora vai inverter. Será que eles vão aguentar o fogo que vai cair do céu? Irmãos, então deixa eu resumir aqui, olha só. O final, a Bíblia já nos conta como vai ser. O final é Deus triunfando completamente. O mal vai ser destruído
não vai ficar nem vestígio. Você sabe qual o único vestígio do pecado que vai permanecer no verso? Os sinais da crucifixão de Jesus, as mãos, os pés e o lado ferido. A cicatriz que você tem vai ser curada do coração, da mente e do corpo. Não vai ter mais pino, placa de platina, você vai ter os cabelos normais, vai ter dente original, não mais óculos, você vai estar limpo, perfeito, recalchutado, zero bala. Mas Jesus não. Jesus vai estar ferido por toda a eternidade. Ele vai levar nas mãos e no corpo as marcas da luta contra o dragão. Graças a Deus nós temos um Deus poderoso. Irmãos, se você se entregar nas mãos de Jesus, ninguém, não tem problema. Confia em sua vida. Eu sei que você tem problemas como eu, tem desafios também. Nós precisamos aprender a confiar nele e a descansar no amor e na bondade dele. E aprender a viver assim: Senhor, a minha necessidade é essa, está em tuas mãos. E deixa ele resolver. Faça-se a tua vontade e não a minha, porque muitas vezes na caminhada cristã nós somos levados a nos decepcionar com Deus, porque achamos que precisamos e pedimos, clamamos e não recebemos, aborrecemos com Ele. Então uma fé segura, firme, é você confiar plenamente nele. Ele te ama, ele é teu pai, ele está cuidando, e aí você descansa. Isso é fé, isso é confiança nele. Então, que Deus nos ajude a permanecer firmes, porque, irmãos, está muito perto, tudo isso que vemos aqui, o mundo está caminhando bem rápido para esse desfecho final, e que nós possamos permanecer firmados na rocha, confiantes no amor de Deus e na vitória final. Deus nos abençoe. Vamos ter uma música agora.
és fiel, Senhor. Vamos cantar 152, verifique aqui, vamos cantar mais um.